puder ficar aqui, ó. Porque quem não aparecer na filmagem, aí não vai ter direito a pegar uma referência na carreira, entendeu? Então, quanto mais vocês... quanto mais estiver bem próximo da câmera aqui, vai ficar fácil para o pessoal poder identificar quem está participando das atividades. Vamos lá, então? Bom, obrigado pela presença de todos, dando continuidade ao nosso projeto aí, que foi apresentado junto à Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Hoje nós vamos falar sobre um tema também bastante polêmico, mas também que é, digamos assim, mais ou menos palatável do que outros temas que já foram abordados, que é a questão do racismo. Como que lidamos com isso, né? Trouxemos temas outros aqui também de suma importância, como a questão LGBT, a questão de gênero, porque assim, né, o problema só acontece quando bate nas nossas portas, né? A gente não sabe de que maneira vamos ter relações afetivas, amorosas na nossa casa, como lidar com essas diversidades no local de trabalho. O Brasil, culturalmente, tem essa prática de colocar todas essas questões, seja de gênero, seja de raça, como brincadeiras, como piada. E a gente tem vislumbrado, ao longo dos anos, que essa questão agora já não é mais assim, né? Passou a ser uma esfera e uma preocupação não só das entidades, das pessoas que militam essa causa, como também do Estado brasileiro. Quando digo Estado brasileiro, hoje a questão do racismo é uma lei, né? É uma lei inafiançável, a sua prática, uma vez configurada, é inafiançável, vai para a cadeia, não tem chora-neném, não tem nada disso mais. Então, a nossa preocupação em trazer esse tema e também a Pró-Reitoria, ao criar essa Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, é fazer com que as instituições, principalmente públicas, estejam atentas a esses comportamentos, a essas relações que se dão no dia no trabalho. E, para isso, nós convidamos a Nani, né, que é formada aqui na Federal em Linguística, e faz pesquisa na área da sociologia racial, para trazer e abordar, além de ser militante, né, e ativista dessas causas, para fazer uma conversa conosco sobre esse importante tema. A palavra é sua, espero a participação de todos depois em perguntas e questionamentos, que é esse o objetivo do nosso encontro. Boa palestra a todos. Obrigada. Vocês conseguem me ouvir? Porque parece que está meio baixo. Vocês conseguem me ouvir, né? Porque a minha voz já é um pouco baixa. Então, bom dia a todos, né? Obrigada, Casimiro, pelo convite. Agradeço demais aí. É sempre importante a gente ter esse local de fala, né? Para conseguir debater e falar sobre assuntos tão importantes. Eu reitero que a minha fala aqui ela não se dá porque eu sou uma mulher negra, apesar de... Ela se dá porque eu sou uma pesquisadora do assunto também. Então, é muito bom a gente ressaltar que, para falar sobre causas raciais, étnicas, né, como um todo, não basta você ser uma pessoa preta, você precisa ser uma pessoa que entende do assunto. Porque a gente se entende enquanto pessoa preta, a gente se descobre e a gente vai conversar um pouquinho disso aí durante essa parte da manhã. Espero que a gente tenha um diálogo. Eu sei que a gente está aqui como uma palestra, mas se vocês... Eu sou muito mais ativa ao diálogo, então se vocês sentirem vontade de perguntar e falar durante a fala, a gente pode ir construindo junto aí esse diálogo todo, tá? Então, boas-vindas à construção do diálogo. Eu gosto mesmo que a gente possa conversar, que a gente possa dialogar e que a gente possa entender. Para começar, quem sou eu, né, e quem que é a Afrocali. A Afrocali, a gente está caminhando ela para um centro cultural agora, onde a gente aborda as questões afro-brasileiras e africanas, né, a diáspora. Então, a ideia é falar tudo que é afro-brasileiro, mas também da onde vem, né, o que é a África. Desmistificar a África, mesmo desde o seu desprendimento da Pangeia até os dias atuais. Porque sempre se fala de África a partir da escravidão, ou só da escravidão. A gente nunca ouve falar de África como ela realmente é, com a sua história, com todo o seu contexto cultural. Quando muitas vezes quando eu pergunto em palestras que vem a primeira palavra que vem à cabeça quando fala de África, muitas das vezes é o estereótipo, né? Miséria, fome, safari, leão. Então, para mostrar que a África vem para além disso e ela tem uma diversidade múltipla em vários assuntos. O objetivo aqui da palestra hoje
é a gente falar da importância da diversidade étnico-racial na academia, principalmente, né, já que nós estamos em um espaço acadêmico, mas da importância dela como um todo, porque ela é importante em todas as áreas, em todos os âmbitos. E aí os tópicos que a gente vai abordar ao longo aí do diálogo os conceitos fundamentais, né, para a gente entender de fato o que é de fato diversidade étnico-racial. É uma palavra bonita, né, mas o que isso significa em conceito? O que isso de fato significa? A importância dela na academia, principalmente, as políticas e práticas de inclusão, a estratégia de implementação, estudos de casos e aí a gente pode partir para perguntas e respostas, mas eu espero que isso venha antes, se antecipe e que a gente consiga construir isso durante o diálogo. Tudo bem? Até aqui? Então, bora lá. Então, para a gente entender, para a gente começar a falar, a gente precisa construir muito bem. Então, vocês vão ver que eu vou perder um tempinho aí para que a gente consiga entender muito bem os conceitos fundamentais e a definição do que é diversidade. Primeiro, o que é diversidade? Quando a gente pensa em diversidade, o que é diversidade? Diferenças, né? É um conjunto de diferenças. Então, quando a gente fala de algo diverso, são muitas diferenças, são muitas coisas diferentes em um mesmo lugar, ou, nesse caso, muitas pessoas diferentes. Então, a diversidade, ela é sinônimo de diferença. E aí a gente entra nas questões, né, de etnia, de raça, cultura, identidade, que tudo se correlacionam, mas cada um tem o seu papel para então a gente entender o que de fato é todas essas palavrinhas juntas. A etnia, então, no caso, ela refere-se ao grupo de pessoas que compartilham uma cultura, idioma, história, origem e geografia comum. E aí depois a gente vai destrinchar, vocês vão conseguir entender melhor. A raça, o termo socialmente construído que categoriza pessoas com base na característica física, como cor da pele. Então, eu gosto de ressaltar que é um termo socialmente construído. Porque quando a gente fala de raça, né, inclusive esse é um dos argumentos que se é utilizado para deslegitimar qualquer questão de pauta racial, é que somos todos humanos. Então, a gente sempre escuta, né? Mas não pode falar de racismo, somos todos humanos, somos todos da mesma raça. E, de fato, se a gente parar para pensar em termos biológicos, né, se a gente for parar na biologia, nós realmente somos formados da mesma forma. Então, todos nós precisamos de um útero para ser gerados, todos nós somos construídos por células. Se eu cortar aqui meu braço, ele vai sangrar. Assim como se eu cortar de uma pessoa branca, ela também vai sangrar. Se eu for correr e começar a suar, e uma pessoa branca também for correr e começar a suar, a gente vai suar da mesma forma. Então, biologicamente, realmente nós somos da mesma raça, somos da mesma estrutura ali biológica. No entanto, quando a gente fala disso em práticas sociais, a história muda de figura. Nós temos, sim, uma construção do que é raça branca, por exemplo, e o que é raça negra. Porque, no Brasil, principalmente, a construção de raça, ela é características. Isso significa que ela é fenótipica. O que é fenótipico? Os nossos traços. É justamente pelos nossos traços. É através dos traços que, às vezes, a pessoa fala. Se a pessoa ela chega aqui, ela tem uma pele um pouco mais amarelada, e o olho puxado, vocês vão identificar ela como japonesa, asiático, né? Se a pessoa chega aqui e ela tem a pele mais escura, o cabelo crespo, vocês vão identificar ela como preta, negra. E às vezes alguns têm até dificuldade de falar a palavra preto, o medo mesmo, né? Por conta que isso também é socialmente construído. Então, por isso que a gente usa que o termo raça, ele é um termo socialmente construído, para categorizar mesmo as questões em termos sociais. E aí a gente tem cultura, né, que é um conjunto de práticas, crenças, valores, normas compartilhadas por um grupo de pessoas. E cultura, gente, não é só quando a gente fala do teatro, quando a gente fala da música, quando a gente fala do que a gente tem como conceito de cultura. Cultura é tudo. A forma como a gente escova os dentes de manhã, a quantidade de banhos que a gente toma no dia, o lado do carro que a gente dirige, tudo isso é construção
cultural. Porque o jeito que a gente aprende a dirigir aqui é totalmente diferente do jeito da Inglaterra. Tanto que quando você vai para um país diferente do seu, você precisa de uma validação para poder dirigir. Então, tudo isso também a gente precisa entender como cultura, para entender como que a gente constrói um indivíduo. Para aí, então, vir a identidade, né? Como o indivíduo percebe a si mesmo e são percebidos pelos outros, influenciados por fatores como etnia, raça, gênero e cultura. Então, tudo que nos tange, tudo que nos rege, é que nos define como indivíduo. E aí a diferença entre raça e etnia, né? Geralmente associada a características físicas e usada para categorizar socialmente. Então, da raça negra, da raça branca, como eu expliquei para vocês. E a etnia, ela refere-se aos fatores culturais, né, de ascendência, como costumes, língua, religião, etc. Então, etnia indígena, etnia latina, são etnias. E a importância disso tudo é que a gente, compreendendo essa distinção, a gente consegue evitar alguns estereótipos, por exemplo, e promover uma abordagem muito mais inclusiva, né, e respeitosa sobre o assunto. Então, a única coisa que pode combater racismo, preconceito e qualquer tipo de intolerância é conhecimento sobre o assunto. A gente é intolerante com aquilo que a gente não conhece. A gente é preconceituoso com aquilo que a gente não tem domínio. Então, a gente tem preconceito com o que a gente não conhece. E o preconceito, ele está para todo mundo. Todo mundo, em algum aspecto da vida, já foi preconceituoso ou já perpetuou algum tipo de preconceito. O problema aqui não é a gente já ter cometido determinada situação ou entender que somos, é entender e continuar na mesma prática. Então, esse momento de diálogo é o momento para que a gente possa entender, olhar para nós mesmos e ver da onde parte os nossos privilégios e desprivilégios e o que a gente pode fazer com isso. Para a gente ainda ter uma noção ainda mais aprofundada, né, a gente tem aqui uma definição do que é interseccionalidade. Porque é a partir daí que a gente consegue entender todas as junções desses conceitos que a gente falou agora. Cultural, de raça, de etnia, de diversidade, né? Então, é um conceito que explora todas essas diferenças do aspecto da identidade. Então, a raça, a etnia, o gênero, a classe, tudo que molda um sujeito. Então, nenhum sujeito ele vai ser visto num corpo no mundo igualmente. Nenhuma pessoa preta é vista igualmente. Por quê? Tem várias condições sociais que vão moldar ela, que vão moldar como é que a sociedade vai ver. Então, uma mulher preta ela vai ser vista de uma forma. Uma mulher preta retinta vai ser vista de outra. Uma mulher preta trans vai ser vista de outra. Porque dentro de toda a sua interseccionalidade, ela vai ter a raça, a etnia, o gênero, a classe social. Se ela é periférica, então, isso aí vai aumentando a sua escala de desprivilégios. Então, por isso que eu gosto da gente destrinchar essa parte dos conceitos muito bem, porque é a partir desse conhecimento que a gente consegue entender como é que a nossa sociedade funciona. Então, a aplicação da diversidade étnico-racial, né? Reconhecer que as experiências das discriminações ou privilégio pode variar significativamente dependendo de como esse aspecto se sobrepõe. Então, por exemplo, quando a gente fala de dificuldade, as pessoas negras e as pessoas brancas, elas estão em posições totalmente diferentes na sociedade. Totalmente diferente. Uma pessoa preta, ela nunca tem o benefício da dúvida. Uma pessoa branca sempre tem o benefício da dúvida. Então, por mais educado, por mais letrado, por mais diplomas que você tenha, por mais dígitos na sua conta que você tenha, isso nunca vai te isentar de sofrer com a discriminação racial. A gente tem um exemplo claro
já que a gente está falando, né, de Olimpíadas, né, que já foi citada as Olimpíadas, a gente está no momento, a gente tem um dos maiores esportes do mundo, que é o futebol. O futebol é um esporte que é mais consumido no mundo. E os melhores atletas são pretos. O Brasil é um dos maiores exportadores de atletas do mundo para o futebol. E a maioria desses atletas são pretos. E a gente tem aí jogadores de futebol de alto escalão, jogando na França, jogando na Arábia, jogando em vários países europeus, leste europeu. E isso não isenta. Vini Júnior é um exemplo claro, que é o mais conhecido atualmente, né? É um menino negro retinto de periferia, que ascendeu socialmente por conta do futebol. E assim, é um menino que tem um talento nato e muita técnica para o futebol, que já ajudou, por exemplo, o time dele a ganhar títulos, e isso não impede de sofrer racismo. Quando ele erra, porque isso também, a pessoa preta ela não tem o direito de errar. Ela precisa sempre ser assertiva. Então, se o passe dele é errado, se o chute que ele faz ao gol bate na trave e não entra, ele é chamado de macaco. E isso sem medo algum. Sem medo algum de sofrer represária, sem medo algum de conseguir... a pessoa que pratica a violência, né, ela não tem medo. Primeiro que a gente tem uma lei, né, que condena, por exemplo, no Brasil, o racismo ele é um crime, e isso pode sim gerar prisões. Porém, quantas pessoas foram presas por crime de racismo? Até agora, nenhuma pessoa foi presa. E é por falta de denúncia? Não é por falta de denúncia. Exatamente, é a impunidade. Então, as pessoas não são punidas. E a gente ainda tem um regime punitivo, né? Então, as pessoas, elas não têm medo de praticar a violência, o crime de racismo, justamente porque elas não são punidas por isso. Então, tá tudo bem. É meu gosto não gostar de preto. Tá tudo bem eu não gostar que meu filho anda com o amiguinho ali. Porque isso não é visto como um crime, porque ele não é punitivo como os demais, né? E aí a importância de a gente abordar as questões, né, de diversidade é ter uma perspectiva interseccional que é crucial para a gente entender realmente como todas essas questões funcionam. E eu trouxe alguns exemplos para ficar mais claro ainda, para vocês não saírem daqui sem dúvida nenhuma do que isso significa. Então, etnia, por exemplo, povos Yanomamis, né, uma etnia indígena que vive na região ali da Amazônia com uma cultura, língua, modos de vida distintos. Então, a gente tem também os povos Pataxó, os povos Krenaques, né? E esses povos todos, eles são etnias. Então, a gente não consegue colocar... Quando a gente fala de povos originários, por exemplo, a gente tem uma ideia do que é indígena, né? Inclusive, o termo índio foi abolido porque ele é pejorativo, por isso que a gente não utiliza mais. E a gente sempre coloca que índio jamais, indígenas talvez, povos originários sempre. Então, os povos originários, quando a gente fala em geral ali, a gente tem várias etnias, né, que os povos Yanomamis, os povos Krenaques, Atikun e assim sucessivamente, que são diversos. Essa é uma diversidade étnica. Quando a gente fala de raça, por exemplo, a gente caracteriza ali como os negros, né, que inclui a ascendência africana, independente da sua nacionalidade. Então, todos nós temos uma descendência africana por conta do período escravocrata, né, que a gente teve uma quantidade muito grande de pessoas africanas sequestradas de África e trazidas para o Brasil. Então, isso descende. Então, independente da nacionalidade, até porque nós não conseguimos, nós, enquanto pessoas pretas, não conseguimos saber a nossa nacionalidade sem o exame de DNA, porque a nossa história foi inteiramente apagada. Então, quando as pessoas eram sequestradas e chegavam ao Brasil, toda a sua história era apagada.
A primeira violência, né, para além de todas que já foram sofridas físicas, era o apagamento linguístico. Então, eles eram separados ali por troncos linguísticos totalmente distintos para que não houvesse essa comunicação. Então, tem esse apagamento. E os documentos que eram trazidos de referência, então, Angola, Nigéria, Cabo Verde, de onde vinham essas pessoas, elas foram todos excluídos. Então, nós não temos registros de onde descendemos, né? E aí, hoje a gente não consegue, por exemplo, nem ter os nossos sobrenomes, porque nós temos sobrenomes de colonizadores. Então, tem algum da Silva aqui? Da Silva lá, da Costa, Santos, são nomes dados por escravocratas, né? Então, era pertencentes, então era da. Então, Vanessa da Cruz, eu sou, né? Eu tenho o Nunes, mas eu tenho o da Cruz. E o da Cruz é o do meu pai, que é a pessoa preta, né? Meu pai é preto, minha mãe é branca. Então, o da Cruz, que vem do meu pai, que era herdado aí de toda minha ancestralidade, porque era da família Cruz. Então, a gente tem essa quantidade gigantesca de da Silvas, da Cruz, de Souza, Soares, porque eram os nomes que a gente herdava aí dos escravocratas, né? Por isso que tem esse apagamento também. Então, a gente depende da nacionalidade, de onde descendemos. Não sabemos se não fizermos um exame, se não pagarmos para isso. E mesmo assim, a gente não vai conseguir ter com clareza de onde viemos. Então, isso é raça. É quando a gente tem essa descendência independente da nacionalidade ou da cultura específica, né? A gente tem uma cultura negra, a gente tem uma cultura preta, que a gente constrói a partir da raça, porque a gente constrói com toda a herança que a gente recebe dos nossos ancestrais, né? A reavivação da ancestralidade. Por isso também que é muito importante essa reafirmação de tudo aquilo que nos remete enquanto pessoas pretas, né? Que nos orgulha enquanto pessoas pretas, que nos traz a nossa identidade por conta de todo esse apagamento histórico, né? Que envolve aí a nossa existência. Então, a raça, a gente descende sem ter ali um lugar específico, diferente de etnia. A cultura, como eu falei para vocês, além de tudo isso, a gente tem culturas específicas. Aqui eu trouxe um exemplo, né, da japonesa, que tem várias práticas de chá, tem artes marciais e festivais tradicionais. Então, quando a gente fala de cultura japonesa, a gente já tem uma construção toda na cabeça, né? É muito rápido, porque é o que remete aí àquela cultura. Identidade é uma pessoa que se identifica, por exemplo, como afro-americana. Ela reflete tanto as suas origens étnicas africana, quanto a experiência cultural e social nos Estados Unidos. O que é ser uma pessoa preta nos Estados Unidos, por exemplo? Quando a gente fala afro-americana, norte-americana, né, no caso. A gente está remetendo ali ao contexto histórico daquela cultura. E aí eu tenho mais um exemplo aqui de identidade, que é ela pode se identificar como latino e gay. Então, ela pode ser uma pessoa latina, ter toda a referência ali do que ser latino significa, e ser uma pessoa gay, por exemplo, um homem gay. Isso reconhecendo tanto sua herança cultural, por conta de toda a questão latina, né, quanto a sua orientação sexual aí também, que faz parte de ser quem ele é. E, de novo, ressalto que a gente precisa compreender essas diferenças para simplificações expressivas, né? E promover a apreensão mais rica e mais diversa, para que a gente possa ter esse entendimento mais profundo ainda. E sobre a interseccionalidade, que é uma palavra que eu preciso falar devagarzinho, senão ela sai totalmente errada na dicção, que é uma palavra muito complicada, mas que o seu entendimento não é tanto. Então, um exemplo aqui. Uma mulher negra e lésbica, ela pode enfrentar discriminações que é diferente daquela enfrentada por um homem negro ou uma mulher branca. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Quando as características, né, das nossas condições sociais, elas não nos molda enquanto sujeito. E a partir daí a gente vai saber como é que a nossa sociedade vai tratar a gente. Então, eu ainda trouxe um exemplo
que foge das questões negro e branco para vocês entenderem melhor. O imigrante de origem asiática, por exemplo, que é deficiente, ele pode enfrentar barreiras totalmente diferentes e adicionais ao imigrante asiático que não tem nenhuma deficiência. Então, tudo que nos molde, tudo que nos molda, tudo que nos tange enquanto sujeito numa sociedade, ele vai interferir, sim, como é que é a sua qualidade de vida. E a gente precisa entender isso, todos aqueles conceitozinhos diferentes, aquelas palavrinhas separadas, para entender, assim, o que é diversidade étnico-racial. Porque é uma palavra bonita, né? Que quando a gente fala, nossa, bonita essa palavra, mas o que isso significa? Agora vocês conseguem ter uma noção maior do que essas palavrinhas significam. Tranquilo? Tá dando para compreender? Muito que bom, então. Então vamos continuar. E aí a gente entra, né, na importância da diversidade étnico-racial na academia, né? Os benefícios da diversidade, principalmente. E o quanto que a gente precisa falar sobre isso, né? Primeiro, o enriquecimento do ambiente acadêmico. Quando a gente tem um ambiente acadêmico principalmente diverso, a gente tem um enriquecimento cultural muito grande. Todos vocês são iguais? Em pensamentos, em desejos, em vontades? Imagina se todo mundo fosse igual. As coisas só sairiam Ctrl+C, Ctrl+V. E é justamente por conta da diversidade e da pluralidade que a gente tem enquanto indivíduo que a gente consegue ter uma diferenciação dos ambientes, das questões, dos olhos de pesquisa. E quando a gente fala da academia, por exemplo, e a gente não tem diversidade, as pesquisas elas são pautadas sempre para o mesmo olhar, para a mesma função. Porque o que funciona, para que serve a academia? Para que serve a universidade? Ela serve para gerar conhecimento, para solucionar problemas. Né? Então, a gente vem, a gente estuda, a gente entra em determinada área para solucionar problemas. Para que a nossa vida ela seja uma vida um pouco mais confortável. Porque o tempo todo a gente está fazendo as coisas para quê? Para ter uma vida mais confortável, né? Para ter ali uma qualidade de vida melhor. Então, quando a gente não tem essa diversidade, a gente sempre tem o mesmo olhar para tudo. Por exemplo, um exemplo muito simples. Quem anda de ônibus aqui? Quem sabe dos problemas dos ônibus de São Carlos? Quem anda? Então, por exemplo, ela que não levantou a mão, que ela não anda de ônibus, como é que ela vai solucionar o problema do ônibus se ela não anda de ônibus? Porque ela não tem esse conhecimento. Então, ela vai solucionar o quê? O problema de quem anda de carro. Porque é aquela visão que ela tem, é aquele olhar que ela tem, porque faz parte do convívio social dela, faz parte do cotidiano dela. Então, a gente precisa desse enriquecimento no ambiente para conseguir ter as visões diferentes. Porque se sempre for os mesmos, a gente nunca consegue mudar. A gente pode ter um exemplo claro, também que é muito mais formal, quando a gente pensa na nossa gestão política. Por que as questões estão? Quem nos representa hoje no parlamento? Quem que nos representa enquanto políticos? São pessoas que estão solucionando problemas que não vivem problemas. Então, por isso que a gente precisa cada vez mais de representação e cada vez mais de um ambiente mais diverso, justamente para ter esse olhar diferente, para ter essa riqueza, né, na abordagem nos termos discutidos, por exemplo. Promoção de inovação e pensamento crítico. E aí a gente volta de novo. Se a gente tem as pessoas que têm a mesma visão sobre aquilo, é sempre a mesma discussão. É sempre as mesmas soluções. A gente precisa criar um conceito crítico para além do óbvio daqueles que estão sempre na academia. Quando a gente olha, por exemplo, para um curso de engenharia,
que a gente considera, né, hoje um curso mais elitista. Então, quando a gente olha para um curso de engenharia, para um curso de medicina, a gente vê as pessoas majoritariamente brancas. E aí, as soluções para essas pessoas são sempre voltadas com aquilo que ela está acostumada com a sua vivência. É muito difícil essas pessoas que criam esses saberes, né, que criam essas pesquisas, elas olharem por um lado que, por alguma coisa, não fazem parte da vida delas. Por exemplo, eu sou uma mulher cis, né? Vocês têm conhecimento do que é cisgeneridade? Sim? Para quem não, cisgênero, pessoa que nasce no corpo que se identifica, né, e transexualidade, quando o indivíduo ele não se identifica naquele corpo que dito o que ele nasceu. Então, eu sou uma pessoa cis, então eu penso como uma pessoa cis e eu vejo os problemas de pessoa cis. Eu só fui entender e olhar para as questões da transexualidade quando quando a minha irmã se assume como mulher trans e o meu irmão se assume como homem trans. E aí eu duplamente com aquelas questões para ser tratadas, eu consigo olhar para aquela situação de um jeito diferente, mas porque aquilo me afetou de alguma forma. Enquanto que indiretamente eu só consegui olhar para um lado não cisgênero por conta que aquilo faz parte da minha vivência agora, de alguma forma, mesmo que indiretamente. Então, na grande maioria das vezes, quando as pessoas brancas que produzem saberes, elas olham para essa questão, ou porque tem alguém na família, o pai, a avó, ou conheceu alguém que era muito carinhoso, e aí ela começa a dar uma olhadinha de um jeitinho ali diferente. Mas a gente precisa mesmo dessa diversidade para a gente ter profundamento, né, a aprofundar nos assuntos e nas questões aí mais complexas. Quais são os nossos desafios atuais, né, enquanto diversidade? Qual que é o nosso maior desafio? Então, a gente tem uma subrepresentação de grupos. Hoje em dia, a gente tem, entre muitas aspas, né, eu não gosto de usar isso, mas virou moda falar sobre questões raciais. Seria muito ideal se isso fosse algo de preocupação real. Mas em muitos e muitos lugares, isso não é uma preocupação real. É apenas uma compressão de tabela. Então, às vezes, a gente está, por exemplo, em empresas, às vezes eu vou em empresas e eu sinto isso, que o gestor ele só contrata ali minha palestrinha ali para fazer falar, conversar meia dúzia de palavras com os funcionários para dizer, olha, somos inclusivos. E isso não é ser inclusivo. Né? O diálogo ele é apenas um começo, ele é apenas um passo para a gente começar a romper uma estrutura, porque tudo isso é social, é uma estrutura social. E dentro de toda essa estrutura, a gente precisa trabalhar questões muito de romper, né, mesmo, para que isso de fato, ali na frente, seja algo que efetivo. Porque, ultimamente, a gente tem subrepresentações. Então, eu preciso colocar pelo menos uma pessoa preta aqui para mostrar que a gente é inclusivo, que a gente é diverso. E não é esse tipo de inclusão que a gente quer. Né? A gente não quer que a nossa cara esteja estampada ali para mostrar que todo mundo é politicamente correto. A gente quer mudanças efetivas. A gente quer que essas mudanças elas aconteçam na base, de verdade. E que a gente não seja sempre, cada vez mais, só considerados com o subemprego. Né? Então, o nosso serviço é só de servir. E não, tá tudo bem. O serviço, todos os trabalhos eles são dignos. Mas quando a gente categoriza que só uma determinada raça que pode ocupar esses espaços, isso é problemático. A gente tem que pensar o porquê. Por que quando a gente vai, por exemplo, num restaurante
que é considerado elite, e a gente nem precisa ir muito longe, a gente pode, por exemplo, ir no restaurante dos docentes da UFSCar, a gente vê quem são as pessoas que estão almoçando ali, que o prato o quilo da comida custa R$100. Então a gente sabe quem são as pessoas. É só você virar o pescoço. Eu não sei os negros que aqui na sala estão, mas todo lugar que eu entro, a primeira coisa que eu faço é contar quantas pessoas negras tem naquele espaço. É automático. Você pisa, você olha, você fala assim, Aí se você está num lugar que ele é considerado elite, você não contém uma mão, na grande maioria das vezes. Quando tem 5, você fala, nossa, ufa, tô num lugar que tem uma certa representatividade aqui. Quando você vai num lugar que ele não é considerado, por exemplo, se você for no CAPS, se vocês forem no CRAS, vocês conhecem o que é o CRAS? Sim? Para quem não conhece, o CRAS é um sistema de assistência. Se você vai no CRAS, você consegue contar quantas pessoas brancas ali tem. E por que, né, dessa disparidade tão grande, tão gigante? Porque a gente vive num sistema que foi criado para o genocídio da população preta. E isso é um processo que começa desde lá do período escravocrata. E não tem como a gente falar de diversidade sem lembrar da história. Porque se a gente não lembra da nossa história, se a gente não lembra qual é a nossa história, a gente não entende onde a gente está. Então, quando se abole a escravidão, o que acontece com a abolição da escravidão? A princesa Isabel foi legal, foi boazinha, foi linda, maravilhosa para assinar a escravidão? Obviamente que não. Isso também é história para boi dormir, né? Ela só fez isso porque ela estava ali sendo pressionada, e a abolição da escravidão ela só aconteceu por conta das lutas abolicionistas que estavam acontecendo e o mercado ali, todo o comércio, né, internacional, pressionando, porque o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. E quando de fato esse documento é assinado, o que acontece? Não tem política pública. Então, ele simplesmente abole a escravidão e fala, ó, pronto, você agora é livre, faça o que você quiser da sua vida. Totalmente marginalizados, porque você não tinha dinheiro, porque eles não tiveram uma indenização. Não tinham casa, não tinham terra, não tinham nada. O que faziam? Alguns deles prefeririam ficar ali, né, trabalhando em troca de alimento e moradia, e outros eles foram para onde não é de ninguém. E onde que não era de ninguém naquele período? Os morros. E aí a gente tem o surgimento das comunidades. É por isso que as nossas comunidades hoje elas são majoritariamente pretas, porque é histórico, né? E qual que é a diferença dos dois maiores genocídios de pessoas e de etnias e de raças da história? A gente está falando do período de escravidão de pessoas pretas e a gente está falando do Holocausto. São 2 períodos de genocídio, né? 2 períodos que são ali pesadíssimos em termos de genocídio. Pode falar. E o terceiro na Palestina aqui, acontecendo agora. Realmente. Então, quando a gente coloca esses 2 que a gente já passou por um certo período, qual que é a diferença desses 2 principalmente? Quando a gente fala de Holocausto, tem todo um preparo. A Alemanha ela tem vergonha do que aconteceu. E tem lá um museu totalmente destinado só para falar disso e de quanto que eles têm vergonha do que isso aconteceu. E, além disso, as famílias, né, das pessoas que passaram por esse processo de genocídio, elas foram indenizadas. O que não acontece com a população preta. Elas simplesmente foram marginalizadas. Não, deixa ali. E aí, o que acontece? A gente está ali no período, todo o trabalho braçal, todo o trabalho que era feito nas fazendas, eram feitas pelas pessoas pretas. Eles abolem a escravidão, não se pode mais ter aquela mercadoria, porque era assim que eles eram tratados, né? Como objeto, assim como esse controle, assim como esse computador, assim como cada mesa que está aqui. E aí, eles não querem
ter essas pessoas para trabalhar para eles como assalariados. E começa o período imigratório no Brasil. Então, Portugal começa a oferecer dinheiro, pedaço de terra, várias coisas, condições de vida, para que os europeus viessem para o Brasil para duas funções principais. Hemogenia, né, para limpar a raça brasileira, porque aí eles acreditavam, eles estimulavam mesmo o relacionamento interracial, porque eles acreditavam que um tempo eles iam gerar filhos e ali iam clareando, 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 até não ter mais pessoas pretas. Né, como se isso fosse acontecer. Parece mesmo um show de stand-up, né, se a gente parar para pensar. Porque é absurdo. E aí, em vez de assalariar essas pessoas, não. Eles preferem ali trazer os imigrantes para que, né, fizessem o trabalho com condições viáveis ali, de fato, seja um trabalho. E por conta de toda essa história, a gente é subrepresentado. A gente foi colocado o tempo todo como segundo plano, o tempo todo como... a gente ainda vive um período que a gente sempre escuta assim, ó, a primeira mulher negra a fazer tal coisa, o primeiro homem negro a fazer tal coisa, a primeira jovem negra e tal, e tal, e tal. E quantos brancos a gente vê sobre diversas coisas? Porque a gente ainda, e muitas das vezes, situações que são desenvolvidas por pessoas pretas são tratadas na história como brancas. Um exemplo muito claro da literatura é Machado de Assis. Descobriram que o Machado era preto faz uns 4 anos. Muito recente. Porque até então, na cabeça e no imaginário brasileiro, Machado de Assis era um homem branco. E ele é um dos patronos, né? É o que a gente mais estuda na academia, quando a gente está no curso de letras, é o que se cai no vestibular, né? As contribuições, as obras dele é extremamente relevante para o que a gente entende enquanto intelecto da literatura. E ele era um homem preto, mas ele era taxado e vendido como um homem branco. Assim como diversas outras descobertas que a gente tem, que descende de África, por exemplo, a gente não tem referências nenhuma. As pessoas não sabem que a matemática, quando a gente fala de matemática, a gente estuda o quê? Pitágoras, a gente estuda sempre a partir do pensamento branco. Quando a gente vai falar de filosofia, a gente estuda o quê? A Grécia? Né? A gente estuda Platão, a gente estuda sempre de um lado que branco, sendo que a filosofia preta, a filosofia africana, é muito anterior, com pensamentos muito parecidos, né? Então, e a gente não tem esse conhecimento, porque a gente só compra, a gente só estuda aquilo que é nos passado. E aí a gente vive muito minoritários. A gente é maioria no Brasil. Por que a gente fala de minoria, né? Se a gente é maioria. Então, segundo o IBGE, nós somos 56% da população. Isso porque é por autodeclaração. E muita gente não se autodeclara preta e nem negra, né? Ela se autodeclara parda ou ela não consegue se definir, porque senão nós seríamos um número ainda maior. Eu já vi, por exemplo, quando eu trabalhei em coleta de dados na assistente social, eu já vi homens negros retintos se declararem enquanto brancos. E aí eu queria falar, amigo, senta aqui, vamos conversar aqui, irmão. Mas não podia, né? Porque eu não posso interferir na autodeclaração de alguém. Mas aí a gente entende o quanto que é difícil. A gente, como eu falei para vocês lá no começo, a gente se entende enquanto uma pessoa preta. A gente não nasce sabendo que é preto. E parece meio absurdo, né? Porque você fala, cara, é só você olhar no espelho. Como assim você não sabe que você é preto? É porque é uma construção social. A ideia de raça é uma ideia social. Então, a gente entende, enquanto pessoa preta, quando a gente não consegue se ver nas coisas, quando a gente não consegue... quando a gente percebe que nós somos tratados diferentes em determinados lugares. Eu percebi muito essa mudança quando eu passo pela minha transição capilar.
E aí eu deixo de usar meu cabelo alisado e começo a usar meu cabelo black. Aí eu começo a ver os olhares diferentes. E eu sempre fui chamada de morena. Eu achava isso o maior elogio do mundo. Porque inconscientemente eu me sentia quase branca. É um apagamento da minha identidade. E aí, quando eu me colocava no lugar de se sentir quase branca. Né? E olha como que isso é cruel e absurdo para uma criança preta, por exemplo. Então, quando eu tenho esse despertar racial e eu entendo que moreno é pessoa branca de cabelo escuro, né, que aquilo não me representava e que, na verdade, isso era um apagamento da minha identidade e era racista, né, para suavizar, tanto que a gente pode perceber que quando as pessoas vão falar preto, às vezes ela tutebeia assim, né? Aquele moreninho, sabe? Ele é meio moreninho assim, tem cor de jambo, bonito, rapaz, né? Então, a gente porque a gente tem medo, porque por muito tempo na história a palavra preto, ela é associada a tudo que é negativo. E a gente usa isso linguisticamente o tempo todo, né? Então, tudo aquilo que for preto, a gente acaba associando a algo ruim. E tanto que o preto é a ausência da luz, né? Então ele é tratado como a ausência da luz, assim. Então como que você não tivesse nada dentro de ti. E aí é muito importante, então, a gente entender todos esses conceitos, porque a construção também de me entender enquanto uma pessoa preta, ela veio pelo conhecimento de todos aqueles conceitos que a gente passou logo no começo. E aí o preconceito implícito, que entra por conta de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, né? Por conta de todo esse contexto histórico, de toda a estereotipação. Então, do homem que... Um menino preto, ele pode estudar na USP. Vamos imaginar aqui. A gente está num lugar aqui que, para sair dos portões da matemática, por exemplo, é escuro. Então o menino sai com o moletom da USP, ali, um moletom preto da engenharia de materiais. Coloca um capuz com a mãozinha no, no bolso, ele vai passar perto de uma senhorinha branca ali que está com a bolsa, automaticamente ela vai fazer assim, ó, porque ela vai ter medo de ser assaltada. Porque é inconsciente. É inconsciente. E assim, e muitas das vezes eu já vi colegas meus da faculdade mesmo, vestidos de capuz e com a pele branca ali com a amostra, e isso não aconteceu. Então, quando a gente... O próprio dread, né? Geralmente, eu acho que na federal a gente tem mais pessoas que são adeptas ao dread do que na USP, mas o próprio dread, quando a gente vê o menino branco ali, loiro, usando dread, ele é estiloso, ele é super bacana. O menino preto, na maioria das vezes, as pessoas falam, mas você não lava esse cabelo, rapaz? Como é que você lava? As tranças, quando a gente está de trança, eu gosto muito de mudar, né? Então, acho que é uma característica da mulher preta também. A gente está ali com diferentes estilos de cabelo e modos também. E aí, quando eu tô de trança, as perguntas que eu mais escuto: como é que você lava seu cabelo? Como você lava seu cabelo? Às vezes eu falo assim, então, mas eu fico sem lavar até eu tirar. Você acredita que a gente não pode lavar? Porque se eu lavar, derrete. Não pode molhar, se eu molhar, derrete. Então, porque assim, são perguntas muito absurdas, né? Como que você lava? Com shampoo e água, do mesmo jeito que se lava qualquer outro cabelo. Então, a gente constrói esses pré-conceitos, né, essas ideias pré-concebidas de situações que a gente escuta o tempo todo. E a gente perpetua esses estilos de racismo o tempo todo. Elogios, racismo em formas de falsos elogios. Nossa, menino, você viu ali naquela palestra que negra bonita que tinha lá? Você nunca fala que branca bonita quando você vai elogiar uma mulher. Olha aquela branca bonita. Nossa, você viu aquela branca bonita que estava lá dando palestra? É muito. Ninguém fala. Ninguém fala. Olha aquela. Porque quando a gente olha ali e fala: nossa, olha que negra bonita. Nossa, tem aquele menino lá que
que negão bonito, né? Aquele cabelo bonito, diferente, é porque é como se a beleza dele fosse tão surreal que ele é a exceção à regra. E quando a gente evidencia algo, é porque a gente dá exceção a ela. E a gente, e assim, e tá tudo bem, tá? A gente entender que a gente já praticou alguns tipos desses preconceitos. O problema é se vocês vão sair daqui agora e continuar praticando eles. E tem coisas que são muito enraizadas na gente, em termos de em tudo, no machismo, no racismo, na LGBTQIAPN mais fobia, né? Então, quando a gente fala aqueles docinhos, né, que é bem molinho, que a gente chama de Maria Mole, né, ele é um nome do doce que é um nome machista, né, que fala que Maria, que mulher não tem para nada, que a história da origem do nome é essa. Aquele outro docinho que a gente come, que ele é de chocolate, assim, né, que é chamado de teta de nega, é outro nome racista. Então, a gente tem muitas coisas implícitas aí no nosso cotidiano que a gente fala e perpetua sem ter o menor conhecimento, né? E a gente vai reproduzindo isso dia a dia. E aí a nossa barreira maior de tudo é a falta de política pública. A falta efetiva de políticas públicas em todos os âmbitos. Política, em termos, quando a gente fala organizacionais, políticas, quando a gente fala em termos de organização, do Congresso. Então, as políticas públicas em todos os sentidos. A gente consegue combater todas as estruturas, primeiro, coletivamente. A gente precisa do coletivo. Não adianta eu me politizar, o Casimiro se politizar, e eu e ele fazermos uma dupla, e o resto da sociedade inteira não está nem aí. Não adianta a gente estar aqui nessa sala, dentro da USP, falando sobre um tema tão importante, e o restante da USP, a gestão da USP não está nem aí. Então, a gente necessita do coletivo e para além do coletivo, a gente precisa de políticas públicas. Então, é importante que essa pauta ela comece, sim, na base, mas que ela tem que chegar no alto escalão. Porque quem muda sistema, a gente começa, a gente incomoda, mas mudar sistema de verdade é só quem está na cadeira de poder. Infelizmente, a gente não consegue mudar efetivamente sozinhos. Então, até porque esses problemas estruturais, ele é um problema social. Ele não é um problema exclusivo das pessoas pretas. A gente acaba buscando a luta pra gente porque é a gente que sofre. E se a gente não levantar e tentar sacudir a galera, as pessoas brancas em geral, elas não vão se incomodar. Então a gente causa desconforto, traz o raciocínio, porque assim, não é legal a gente ouvir que a gente é racista, né? Que a gente é preconceituoso, que a gente é LGBTQIAPN mais fóbico, não é legal. É algo que incomoda. Mas é esse desconforto que a gente precisa utilizar para fazer a mudança. É a partir de. Porque se há desconforto, que bom. Se o desconforto existe, que bom. Ainda há esperança. O problema é quando a gente fala dessas questões e não causa nenhum desconforto. Isso significa que está tudo bem. Então, você falou do conhecimento no início, né? E aí me chama muito a atenção nisso que a gente convive com várias pessoas na universidade, a universidade precisa caminhar muito, bastante, né? E aí quando a pessoa tem uma fala assim, eu digo, nossa, mas agora não pode mais, acabou esse tempo, né? Ai, desculpa, eu não sabia. Né? E aí que tá, né? Desculpa, eu não sabia. Tá.
E não sabia por quê, né? Por qual motivo que não sabia? Porque a gente tem muita informação, a gente tem muita ciência gerada para isso, principalmente na academia. Isso é muito inadmissível. As pessoas não quererem saber, porque não é um assunto de querer. Por exemplo, era uma palestra aberta, que as pessoas poderiam fazer inscrição e vir assistir. E olha só a quantidade de pessoas que vieram. E ainda tem bastante gente. Eu estou feliz que vocês estão aqui me ouvindo e que vocês possam ser multiplicadores, né? Que vocês possam levar esse conhecimento para além, para os ciclos de vocês e multiplicar isso mesmo. Porque conhecimento existe. Pessoas falando sobre assuntos, existe. E aí, só que precisa partir o interesse. Tem que ter interesse. Porque se não tiver o interesse, não adianta. E não vai adiantar nada. Toda essa fala, vocês perderem parte da manhã, se vocês saírem daqui da mesma forma que entraram, né? Com o mínimo possível de consciência. Então, é importante que a gente entenda essas questões para que não... eu não sabia, desculpa. Tá bom, não sabia, desculpa, agora você está sabendo. O que você vai fazer a partir daí? Se você não faz nada, então não adiantou nada continuar sabendo. Era melhor ficar sem saber. Então, a gente precisa, né? Não dá mais para admitir que as pessoas, principalmente enquanto academia, sejam totalmente analfabetos raciais. Não dá mais. Se você é um analfabeto digital hoje em dia, você não faz nada. O que você vai fazer então? Você vai procurar se letrar digitalmente para que você consiga aí minimamente conseguir mexer no Eduran, conseguir mexer no sistema, imprimir seu próprio lerite. Senão você não consegue nem o seu próprio lerite se não for digitalmente. Então, por que a gente admite não ser letrado racialmente, sendo que essa é uma das questões que matam pessoas todos os dias? E a gente não está falando de um sistema que, eu vou sair dali e está tudo bem. Não. A gente tem um dado que a cada 23 minutos morre um jovem negro. E, na verdade, esse dado foi atualizado já, né? A cada 17 minutos. Então, na minha fala aqui, quantos jovens negros já morreram enquanto eu estou conversando com vocês? E por que eles ainda continuam morrendo? Por que a gente ainda continua passando essa informação? Porque ainda tem muita gente que, desculpa, não sabia. Então, a gente precisa mesmo ter esse letramento racial e entender o que acontece a partir daí. E aí, né, exemplos de políticas e práticas inclusivas. O que a gente pode fazer, né? Então, enquanto organização, né, enquanto a universidade, né, a gente tem a política de cotas. E a política de cotas, ela é extremamente importante. Ela foi criada como uma medida paliativa e, infelizmente, ela está longe de deixar de ser paliativa, porque hoje em dia é uma das mais efetivas, né? Então, o sistema de cotas, ele não é para roubar a vaga de ninguém. Na verdade, cotas, ela surge como um sistema de equidade, para te dar condições, né, de poder ali minimamente conseguir adentrar uma universidade, conseguir um concurso público e sucessivamente. Imagina vocês, se a gente... Vamos imaginar 2 cenários, tá? A gente tem o cenário de um estudante de engenharia... Eu vou usar engenharia de materiais de novo. Então, dois estudantes de engenharia de materiais. Um estudante, ele estudou, vamos lá, um sistema de ensino de classe média, Anglo. Estudou no Anglo a vida toda, desde ali do seu pré, estudou a vida toda ali com aquele direcionamento educacional. Aí ele chega no 3º ano, né, que é o momento geralmente que a gente tem o estalo ali para prestar vestibular. Ele faz o seu período na parte da manhã, do período escolar, e na parte da tarde ele tem um preparatório ali para o cursinho.
vai chegar em casa, talvez pode ir de ônibus, sim, né? Ou alguém pode buscá-lo, mas ele vai chegar em casa, com certeza alguém já deixou ali uma alimentação pronta, então ele vai conseguir alimentar, fazer ali as suas tarefas e voltar a estudar, ter uma boa qualidade de sono e no dia seguinte fazer tudo de novo. Agora vamos para o estudante 2. O estudante 2, ele é um estudante de escola pública, uma escola sucateada de periferia. Então a gente pode pegar aqui um exemplo, Esterina Placo, que é São Carlense. A gente pega ali um estudante de periferia que está no 3º ano já e precisa trabalhar para ajudar em casa porque não tem condições. Então, ele chega em casa, ele ainda precisa preparar alguma coisa para comer, se tiver algo para preparar, né? Então, e ali ele tem um estalo de que não, ele quer sair daquela condição de vida e ele quer entrar num curso de engenharia de materiais. É justo eles competirem na mesma vaga? Então, o sistema de cotas vamos colocar ali o estudante de periferia, João, e o estudante de classe média, a gente pode chamar de Enzo. Então, então o João, ali, o que o João vai fazer? Ele vai competir com pessoas na mesma condição que a dele. É para isso que serve o sistema de cotas, para se equiparar. Com certeza. Sim. É importante lembrar, nesses 2 cenários que você está comparando, de todo o processo de marginalização histórico que você colocou no começo, né? Exatamente. Deixar isso sempre no fundo da mente, porque exatamente. Essa história de cotas, ela vem como um paliativo de todo esse processo histórico, e não só da comparação nesse momento presente. Exatamente. Exatamente. Era exatamente isso que eu ia concluir. Que é uma reparação histórica, é uma tentativa de reparação, na verdade, né? E é exatamente isso. O João, ele vai competir com pessoas que têm a mesma condição que ele e a mesma condição histórica, né? O Enzo, ele vai competir com a mesma pessoa ali que tem as condições de vida dele e a mesma reparação histórica, que não precisa de reparação nesse caso. Então, é muito importante a gente entender que as cotas, elas não estão ali de esmola para ninguém, elas não estão ali de roubando a vaga de ninguém, né? Elas estão ali como medida de reparação histórica, de tentativa, né? Porque para reparar a história é muito difícil, né? E os programas de bolsa, porque também não adianta nada o João passar na universidade. Ele precisa da permanência estudantil. Porque como é que ele vai? Beleza, o João passou, mora lá em São Paulo, na periferia de São Paulo. Vem estudar em São Carlos. E São Carlos é uma cidade caríssima para universitário. Então, como é que ele vai pagar um aluguel, sei lá, uma kitnet que seja de R$600 se ele precisava trabalhar, sei lá, ser motoboy para poder conseguir a tentativa de passar na universidade. Então, a gente precisa dos programas de bolsa, a gente precisa de permanência estudantil, a gente precisa de condições para que esse jovem ele consiga permanecer na faculdade. A faculdade, ela é um lugar insalubre. Ela é insalubre já, por si só. Imagina para uma pessoa que ela tem todo esse contexto histórico, ainda, e tem todo esse contexto social. Então, a gente precisa imaginar e ver os indivíduos com tudo aquilo que a gente já falou aqui desde o começo. Por isso que eu quis definir para vocês, muito pontualmente, o que cada nomezinho significa e como que ele todo se constrói enquanto sujeito. E o recrutamento de professores diversos, né, gente? Porque a gente sabe que a gente ainda tem uma quantidade gigantesca de professores docentes brancos e docentes negros ainda é uma quantidade mínima da mínima. E como eu disse, a gente é a maioria minorizada.
porque é a maioria, só que vive ali às margens da sociedade, que vive ali nas condições menores. Então, a gente precisa ainda ter esse recrutamento de professores diversos, né, de diversas etnias, de diversas áreas, né, que possam aí contribuir também para esse ambiente mais diversos. E as boas práticas de inclusão, né, que a gente cita em preferência, treinamentos de conscientização, que a gente está fazendo aqui, mas não só, né? A gente necessita efetivamente conscientizar, treinar toda a população, principalmente os trabalhadores, né, as pessoas que estão ali fazendo com a engrenagem funcione, mas, né, a gente precisa de medidas efetivas. Então, é importante ter grupos de afinidades, de grupos que possam pensar efetivamente. Acredito que essa iniciativa foi pensada por um grupo de afinidade, né? Então, é importante, porque se não existem esses grupos de afinidades, as coisas não funcionam. Assim como a abolição da escravidão, ela precisou do movimento abolicionista. E quando a gente fala de movimento abolicionista, a gente está falando de Luiz Gama. Vocês já ouviram falar de Luiz Gama? Que bom, porque às vezes, até mesmo em faculdade de Direito, as pessoas não sabem quem é Luiz Gama. Isso é uma vergonha para a história do nosso país, entendeu? Então, assim, a gente necessita de grupos de afinidades para que as coisas consigam engrenar e para que tenha também um direcionamento, né? Para que as coisas não sejam feitas ali numa condição, olha, só vamos cumprir tabela. As escolas públicas, principalmente, elas estão muito assim. A gente tem uma lei, a 10.639, que é uma lei que obriga, é obrigatória, é lei, né? Que precisa ser ensinado a cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. E isso é feito como programa especial, mas isso tem que estar no currículo, na diretriz. E assim, quando a gente fala de abordar as questões, a cultura, não é só na aula de português que a gente consegue abordar. Não é só na aula de artes. A gente consegue abordar em todas as disciplinas. Então, a engenharia, né, que a gente está numa escola de engenharia, né, que são as engenharias, elas conseguem abordar tão bem as questões afrocentradas, né? A gente consegue implementar dentro. E eventos culturais, né? Eventos culturais que abarcam aí a cultura enquanto um todo. Não só nas palestras, mas também consumir isso em outras vias, né? Na música, a gente tem grandes intelectuais, a gente tem muito artista preto e pretas que são incríveis e que precisam ser consumidos. E aí, né, estratégia para implementação e melhorias, a gente precisa de um planejamento estratégico, porque sem esse planejamento não funciona. Então, precisa ser desenvolvido um plano de ação, criar-se mesmo um plano de ação, e isso ser desenvolvido ao longo do ano e não só dia 20 de novembro. Então, as questões elas precisam ser faladas, elas precisam ser colocadas o ano todo, e esse desenvolvimento desse plano de ação ele precisa estar ali o ano todo, porque o racismo ele não espera dia 20 de novembro para ser executado. Ele acontece todos os dias. Todos os dias, né? Ele não tira férias nem folga e ele também não tem ponto facultativo. Então, ele precisa ser combatido todos os dias. Monitoramento e avaliação, então, coleta de dados. A gente não cria política pública se a gente não tiver dados. Então, a gente precisa ter um levantamento de coleta de dados e um feedback desses alunos pretos, principalmente, né? Quantos alunos pretos tem aqui? Quais são as condições? Né? Sem dados, a gente não consegue criar política pública, você não consegue ter uma noção. Como é que eu vou abordar um assunto se eu não tenho noção do público que eu estou trabalhando, né? Da diversidade que eu estou trabalhando ali? Engajamento com a comunidade. Então, os comitês, esses grupos de trabalho, eles são extremamente importantes. E é importante também que tenham pessoas brancas envolvidas, tá?
Quando a gente fala desses comitês de grupos de trabalho, a gente não está falando para criar grupos exclusivamente só com pessoas pretas, não. O racismo ele é um problema das pessoas brancas. São elas que praticam o racismo com a pessoa preta. O preto, às vezes, né, a pessoa negra, às vezes, ela perpetua, ela até acaba reproduzindo, mas ela nunca vai ser racista. Porque o racismo é um sistema de poder. É um sistema de poder. Então, e quando a gente fala historicamente, a gente está falando quem sempre deteve esse poder foram as pessoas brancas, né? Então, é importante ter pessoas brancas engajadas nesse comitê. Até porque, quando a gente pensa na história, a gente precisa desses aliados, né? Eles precisam ser aliados da luta. A gente não precisa se ver como inimigo. Só não precisa ser protagonista da nossa história, que vocês já foram protagonistas da história até aqui, né? Então, bora entender como que é ser aliado, andar de mãos dadas e não à frente do outro. E aí fica meu convite para ação, né? Para a gente agir, para que a gente saia daqui com essa vontade de implementar mesmo, né? De agir. Então, de implementar práticas inclusivas, né, nas instituições todas, então aqui principalmente, participar de treinamentos. Então, sempre que tiver a oportunidade de vocês ouvirem sobre o assunto, vão. Né, de ouvir o conhecimento, pesquisa de alguém, de falar sobre diversos assuntos, vão. E outra também, pessoas pretas não falam só sobre racismo, tá? Elas falam sobre outras áreas. Elas são arquitetas, elas são engenheiras, elas são médicas, são advogadas, né? Eu falo sobre a diversidade, sobre as questões raciais, porque eu me propus a fazer esse trabalho. Mas eu também sou linguista. Então, eu também sou cantora, eu também sou várias outras coisas. Eu também sou diversa na minha própria pluralidade. Então, a gente fala sobre outras coisas também. Então, consumam, né? Participem de situações de pessoas pretas que falem sobre os trabalhos delas, sobre a arte delas, sobre coisas que elas fazem. Porque a gente não fala só sobre racismo e sobre escravidão e sobre todas essas questões que permeiam a nossa sociedade, não. Eu falo porque esse é meu trabalho. Mas existe muito preto bom nas áreas que eles decidiram atuar. E tá tudo bem se eles não quiserem falar sobre racismo, tá? Porque isso também é uma questão que é violento quando a gente obriga uma pessoa preta, exclusivamente por ela ser preta, a falar sobre questões raciais. E apoiar e envolver-se em iniciativas que promovem a diversidade étnico-racial, que é o que eu acabei de falar, e principalmente aí da voz, compartilhar. Às vezes você não consegue ajudar muito, mas você pode muito bem compartilhar ali no Instagram, Facebook, no próprio status do WhatsApp, engajar, seguir pessoas que falam sobre as questões, que ouvem, que cantam, ouvir cantores pretos, né? Eu quero fazer só um exercício rapidinho aqui. Quem de vocês consegue me falar o nome de um ator ou de uma atriz negra sem ser Thaís Araújo ou Lázaro Ramos? Zé Mota, Djavan, Alcione, Carlinhos Brau já saiu um pouquinho do convencional, já gostei mais. Mas é difícil, né? Você fala, você viu que teve um silêncio primeiro e depois vai buscar na memória. Porque a gente não está acostumado, né? E por que eu falo sem ser Thaís Araújo ou Lázaro Ramos, que é o primeiro que vem? Né? Então, apoiar e ouvir, entender aí toda essa diversidade. A gente tem muito cantor bom, a gente tem muito artista bom. Então, eu espero que vocês consigam aí encontrá-los, porque hoje com as redes sociais é muito fácil. E aqui eu trouxe para vocês algumas dicas de leitura, para que vocês possam ampliar aí sobre o assunto, né? E tem diversos tipos de leitura. A gente tem Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, é ótimo também esse livro. O Povo Brasileiro, A Formação e o Sentido do Brasil, Darcy Ribeiro. Raízes do Brasil, é muito bom esse livro, muito bom para a gente entender contexto histórico. Racismo Estrutural, né, do nosso ministro aí, Silvio Almeida. Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, que é ótimo também. Quarto do Desejo,
que é o Diário de uma Favela, Carolina Maria de Jesus. Esse livro, ele é excepcional, excepcional. Se eu puder, ele está aqui em sexta opção, mas se eu pudesse, seria o primeiro que vocês, a primeira indicação, porque é um livro que, desculpa, ele é, né, trata de uma ficção, mas na verdade ele é autobiográfico, assim. E a Carolina de Jesus por si só, ela é uma própria referência. Vocês conhecem Carolina de Jesus? Não? Carolina Maria de Jesus, ela é uma... A gente tem até aqui em São Carlos um prêmio na educação, que é o selo Carolina Maria de Jesus, inclusive que eu ganhei ano passado, que dá aí a importância à educação, né, para quem trabalha com temáticas raciais. E ela é uma mulher que foi extremamente subjugada, né? Ela era doméstica, tinha várias condições ali, e ela se tornou uma das maiores escritoras do Brasil. Então, se vocês puderem depois dar uma googladinha, procurem quem é Carolina Maria de Jesus, e principalmente o Quarto de Desejo, que é incrível. Aí a gente tem a nova segregação, racismo, né? Encarceramento em massa. Esse também ele fala um pouquinho sobre a questão da população carcerária no Brasil, que inclusive é maioria preta, né? A gente pode um dia ter uma palestra toda só para falar sobre isso. Corpos Negros, Caído no Chão, também é muito, muito bom. Ele é uma adaptação, na verdade, né, de um livro norte-americano. E Pequeno Manual Antirracista, de Jamila Ribeiro, que também é famosinho aí. Quis trazer alguns que são mais comuns, né, mais famosos na parte intelectual, e outros que eu acredito que não seja tanto, mas que são igualmente importantes para a nossa construção. Como eu disse, conhecimento, ele é a porta aí para que a gente consiga libertar esses preconceitos, para que ele consiga de fato, aí, ter uma sociedade um pouquinho mais equiparada, tá? Nesse primeiro momento, axé, né, que seria obrigado aqui na minha religião. Então, enquanto interseccional, eu sou uma mulher preta candomblessista, e sei o quanto que todo esse meu corpo, ele permeia. Então, quando eu estou, por exemplo, com as minhas guias, a sociedade, ela me encara de um jeito diferente. Então, quando os meus fios de contas estão no pescoço, eu sou iaquequerê de uma casa de axé. Isso significa que eu sou mãe pequena. E eu sei que o quanto que a gente sofre ainda mais com o racismo, quando a nossa fé, a nossa religião, ela está estampada. Então, eu deixei aqui as nossas redes, né? Nosso e-mail, o nosso Instagram, se vocês quiserem depois seguir a gente. E eu vou deixar um minutinho para, se vocês quiserem, né, conversar, fazer pergunta, para que eu ainda tenho, né, um tempinho, para que a gente possa conversar e dialogar. A princípio é isso. A nossa Nani, você pode depois disponibilizar esse material para ficar aqui na... Eu já te mandei no seu WhatsApp. Pode sim, então pode sim. Mas se você quiser, eu posso mandar em PDF também. Isso. Eu te mando em PDF. Melhor, né? Aí eu posso mandar pelo e-mail? Perfeito. Bom, agradecer aqui a fala fantástica, maravilhosa da Nani. E agora é o momento da verdade, né? Acho que é gostoso a gente vir aqui, sentar, ouvir, mas seria interessante vocês compartilharem também, né? Porque essa questão aqui, quando a gente fala de racismo, fala de homofobia, parece que é uma coisa só dos pretos, e quando fala de LGBT, parece que é só coisas relacionadas a eles. Mas, indubitavelmente, todo mundo tem aqui, na família, nas suas relações no trabalho, ou talvez que inquieta muito, por exemplo, vamos fechar o olho agora e pensar assim, puxa vida, isso é minha filhinha lindinha, maravilhosa, aparecer com um negão para namorar em casa. O que eu vou fazer? Ai, que medo, pintou um pritão. Ai, se de repente meu filho se transformou em cis, em trans, sei lá que diabo que é, como que eu vou lidar com isso? Vai escurecer a família. Vai escurecer a família toda vai se transformar em gay, em lésbica, em pan. Como é que vai ser? Eu acho que esse é o momento da verdade. A gente já passou da idade, da maturidade de colocar esses problemas de verdade na mesa.
Porque é muito comum a gente vir aqui sem sair da nossa sala de trabalho para vir ouvir uma especialista que estuda isso, mas o que incomoda, o que fez vocês virem aqui? Não foi só sair da sala de aula. Então, quando ela provoca assim, qual que é a nossa ação a partir daqui? Então, todos aqueles que têm problema em casa, seja a questão racial, seja a questão sexual, agora é o momento da verdade. É sair daqui, sabe, e levar o problema para casa, sentar com o marido, sentar com o filho, assim, e aí, mano, como é que nós vamos resolver isso? Vai odiar o filho? Vai expulsar o filho de casa? Vai matar o filho de casa? Da leitura que nós fizemos de uma pesquisadora da USP, doutora, sobre a questão LGBT, que eu li aqui quando veio o menino lá falar sobre a questão LGBT, o desespero que as famílias, que as mães tinham com relação aos filhos que eram homossexuais, a decepção que as pessoas criam, eu tenho uma filha, eu idealizo minha filha ser médica, eu quero ter uma netinha, mas de repente ela descobre a sexualidade dela, que ela gosta de mulher. Ou de repente vocês que têm filho homem, descobrem que ele também gosta de homem. Como resolver isso? Então nós não estamos trazendo aqui um problema que é só dos negros, né, Nani? Discutir racismo é um problema de todos. Discutir diversidade étnica, sexual, é um dever de todos. Vocês, no ambiente de trabalho de vocês, devem ter pessoas homossexuais. Negro é pouco, né? Dona Maria do Cafezinho Branco. Quantos negros funcionários nós temos aqui na USP? São poucos. Quantos professores negros nós temos na engenharia? Talvez mais nenhum. Tenha mais na matemática e na física. A engenharia está tendo uma escassez de pretos professores, viu, Nani? Nós temos um africano aqui que está fazendo mestrado em engenharia de materiais, que é uma diversidade, que ele pode contribuir com todas as falas que você fez sobre a diversidade. Nós temos aqui o pessoal do suporte das assistências sociais, psicologia, que pode trazer informações, criar dados, políticas públicas sobre a questão das bolsas, porque é elas que seguram os rojões aqui de aluno que quer suicidar, de aluno que está nesse processo de transição, se é homem, se não é, se é trans ou que não é. São elas que seguram o rojão. Tá certo? Então, o nosso papel aqui, enquanto CIP, enquanto PRIP, é trazer essas questões, mas as mudanças, as transformações, cabe a cada um de nós aqui. Não adianta ficar esperando que vai resolver, que o ano que vem não tem mais racismo na USP, não tem mais LGBT na USP, não tem mais aluno querendo suicidar, que é pura enrolação. Né? Então, ela trouxe elementos aqui, como disse, dá para a gente ficar um mês, um ano inteiro discutindo. Mas tem uma coisa que eu quero que vocês pensem, leve também para transformar, que é a questão da identidade, né? Ele tem o nome dele aqui, depois eu vou passar para ele falar, porque assim, se vocês fecharem o olho agora e pensar no sobrenome de cada um de vocês, vocês vão estabelecer rapidamente um link lá com Portugal, com Espanha, fundamentalmente Itália. Né? Fundamentalmente Itália. O interior paulista foi criado fundamentalmente pelos italianos. Né? Quando os pretos estão saindo das fazendas na escravidão, está chegando os imigrantes italianos para supostamente entrar no locus da história como criadores da América. Não, quem construiu a América fomos nós, pretos. Porque não ia lá na África pegar os africanos para vir aqui sem experiência tecnológica, da engenharia, da agricultura, né? Ia caçar preto lá na África simplesmente para trazer, encher os navios negreiros para vir para cá? Não. Já tinha uma estratégia, já tinha um pensamento acadêmico no mundo para privilegiar a cultura africana, povos africanos, aqueles que já detinham conhecimento do ferro, tá certo? Como é que vai pegar um bando de preto lá na África para cultivar cana, mineração? Só um adendo, Casimiro, que quando a gente fala, né, do período escravocrata, as pessoas acham que realmente é isso que aconteceu. Eles chegaram lá e descobriram, né, invadiram a África do nada, e aí eu vou pegar esses caras aqui mesmo. E na verdade não, né, porque já tinha uma relação de comércio com o continente, já sabia das condições, né, a própria tecnologia que a África tinha, né, e tem até hoje. Então, é muito importante a gente entender também que esse contato com o continente africano, ele foi não só uma invasão para sequestro de pessoas, mas para sequestro de tecnologia. Né? A própria tecnologia agricultura que a gente tem hoje, ela vem de África. Né? E quando a gente vai andar pelas ruas da Europa, por exemplo, a própria arquitetura é uma arquitetura africana. E se você entra dentro de museus europeus, não tem nada que é de Europa. É tudo roubado de África.
E muita coisa nossa também, que agora a gente está tentando trazer de volta, né? Mas, assim, quando a gente chega em Portugal, o roubo é gigante, porque é tudo roubado de África e dos países que foram colonizados também. E é importante a gente ressaltar que a África é um continente com mais de 53 países, tá? Então, quando a gente fala de África, a gente está falando de um continente inteiro. Então, olha só essa diversidade que tem, né? Bom, eu queria abrir agora para vocês fazerem pergunta, porque se ficar eu falando e a Nani aqui, vai polemizar a situação. Só um adendo, quando forem para Portugal, visitem as igrejas para vocês entenderem o que foi a questão da exploração do ouro no Brasil e aonde está o nosso ouro. Quem quer fazer pergunta? Qual é a pergunta? Friac. Então, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço pelas palavras. Eu sou Fiacre Maunhon Aizum. Eu sou da República do Benin, então eu sou beninense. Eu sou engenheiro civil de formação pelo Instituto Federal da Bahia. E estou no Brasil desde 2015. Primeiro, eu quero fazer uma primeira colocação, né? A realidade do negro no Brasil é um caso particular. Agora, o negro que sai do seu continente africano para o Brasil já é outro 500. Então, é uma realidade, é uma disparidade total. São realidades bem diferentes. Eu morei quase 9 anos no Brasil. Eu sei do que estou falando. Pode ter semelhanças, mas a realidade é totalmente diferente. Em primeiro lugar, eu acho que é sempre bom fazer esse tipo de conversa, de bate-papo, para desconstruir, para quebrar esse paradigma. Porque ela acabou de falar, né, a África é um continente, mas quando for falar da África, geralmente é como um lugar só. Um continente com 54 países, cada um com a sua cultura, suas línguas nacionais e línguas do colonizador também, né? Mais colonizados são os franceses. Então, com quase 23 países colonizados. Foi um roubo, sim, um roubo de identidade. Praticamente tudo que é nosso foi roubado. As riquezas, os minerais, hoje, os acordos que temos com os colonizadores. Somos teoricamente independentes no papel, mas continuamos sendo explorados de outras formas, porque os acordos coloniais são totalmente para continuar nos explorando. Eu acho que estamos no caminho, mas ainda tem muito o que fazer. Muito o que fazer. Porque, como ela falou, tem que ter interesse. E não pode ser só dos próprios negros, mas também do outro lado, que, por falta de informação, acaba pecando, eu vou dizer. Então, essa justificativa de que eu não sabia, não pode ter lugar de fala, não pode ser avançado, porque hoje estamos na era de novas tecnologias. As pessoas preferem fazer, pesquisar, sei lá, assistir todo tipo de conteúdo, menos as informações, menos se informar, menos pesquisar. Então, não pode ser uma desculpa. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho minhas próprias realidades, minhas próprias vivências dentro da USP, que é um lugar, assim, de privilégio, né? Quando você olha dentro da própria USP, dentro de cada curso, você precisa de identidade, você precisa de referências. Então, os negros precisam de referências, precisam de pessoas nesses lugares de fala, porque essa é a realidade deles, que o próprio negro tem que resolver, porque quem não convive, quem não vive isso, vivencia isso, não pode falar. E às vezes eu ouço conversas de pessoas, por falta de informação de alguma forma, se você, o que você for falar, não for para agregar valores, ou para falar, para colocar outro lá em cima, melhor se calar, como se diz, como um pensador falou, né? Porque geralmente a gente fala,
Mas o que você precisa falar, o que você está falando tem que ter fundamento. Tem que aprender. A gente precisa sempre buscar informações, buscar nos capacitar. Conhecimento nunca é demais. Então, acho que é direto de cada um, responsabilidade de cada um, procurar se capacitar sempre mais, procurar informações. E, como foi colocado, é uma palestra que foi aberta para todo mundo participar, mas o número de pessoas aqui, quem está aqui está de parabéns. Então, é preciso ter interesse, é preciso incentivar, é preciso conversar sobre o que incomoda. Obrigado. Pessoal, vamos abrir para mais 2 questões, depois nós vamos fazer o café, senão vai ficar muito tarde aqui para... Só para complementar, a gente tem aqui em São Carlos a CASCAR, que é a Comunidade Acadêmica Africana de São Carlos e região. E eu faço parte da CASCAR, né, enquanto afro-brasileira, e a gente vê o quanto que é difícil, né, também as pessoas, quando elas chegam, elas encaram essa situação racial logo de cara, né. Uma das minhas melhores amigas é cabo-verdiana, e eu falo que meu coração ele é meio cabo-verdiano também. E a outra é santomense. E a santomense, ela tem a pele mais retinta. E o primeiro contato dela com o Brasil, ela já sofreu racismo no aeroporto. Né? Então, foi o primeiro contato, assim, de entender o que estava acontecendo. Então, a gente teve a sorte de se encontrar e de se ajudar. Porque, assim, o racismo, ele é algo que adoece a gente. Todos os dias. Então, a gente adoece, a gente é cruel e a gente não tem sanidade, às vezes, para lidar com determinadas situações. Então, uma das políticas públicas, talvez, que possa ser implementada é o atendimento psicológico a esses alunos. Tá? Porque não deve ser fácil ser um estudante de engenharia na USP. A minha amiga cabo-verdiana, ela se formou em 2020 e ela era a única mulher preta da turma inteira de engenharia aeronáutica e ela ainda era estrangeira. Então, a gente ainda vê o quanto que ainda é mais difícil, né? A gente sabe que é um espaço elitista, né? É conduzido para que o tempo todo o seu corpo não é para estar aqui. Mas a gente ainda é resistência e a gente vai resistir até o fim. Com certeza, é capacidade é o que a gente mais tem. A gente não tem oportunidade, né? A gente tem desigualdade, que é o que acaba camuflando a nossa capacidade. Mas capacidade a gente tem. Olha o tanto que a gente consegue ver isso na Olimpíada agora. O tanto que esses atletas, principalmente atletas pretos, estão ali, que às vezes trabalham de Uber, é motoboy, e dá o seu jeito para treinar sem patrocínio nenhum. Estão lá na França, tentando, dando o seu melhor. E ainda sentindo culpado quando não consegue pegar uma medalha. Mas só o fato de conseguir estar em uma Olimpíada, com todas as condições desfavoráveis, é uma vitória. Eu sou Rosa e eu queria colocar para você explicar um pouco para mim e para os nossos colegas por que é que o negro, quando ele consegue ter um acesso social melhor, economicamente melhor, ele consegue desfazer do próprio negro, porque é uma verdade, né? E outra situação que eu vivo aqui na escola, eu estou aqui há 36 anos. Então, eu observo que o aluno negro que vem, ele não gosta de encontrar um negro, por exemplo, no meu caso, que sou uma copeira, ou uma negra, pessoa negra que é uma gari, né? Então, são situações assim que eu percebo que o próprio negro, ele acaba desfazendo, não é, da nossa vida, né? Eles não gostam de encontrar
negros em serviços, né? Todos são dignos, como você falou, mas existe essa diferença. É, Rosa, né? Muito prazer, que eu estou muito feliz que você está aqui. Muito obrigada pela sua colocação. Isso explica muito a pedagogia do oprimido, né? O primeiro ali, livro que eu coloquei como dica de leitura para vocês, que é justamente isso. Às vezes é meio que inconsciente, sabe? A gente cresce sobre agressões, né? Então, a primeira atividade de um oprimido, quando ele consegue ter qualquer tipo de ascensão, muitas das vezes, é oprimir. Então, não sei se vocês já viram o ciclo de violência que eles vão se repetindo. Eles vão se repetindo, porque toda a carga, né, toda a carga que aquele oprimido ele recebe, ele acaba descontando no outro. E a gente precisa quebrar esse ciclo, né? Quando a gente consegue ter, e eu posso te afirmar com certeza que essas pessoas que praticam esse tipo de situação são pessoas que não têm um letramento racial. São pessoas que ou têm, assim, muito superficialmente. Porque quando você estuda a questão social, quando você entende o quanto que isso permeia e quanto que isso afeta, a gente fica a situação inversa. Quando eu olhei aqui, eu fiquei muito feliz de ver as pessoas brancas que estavam aqui, e principalmente porque isso pode reverberar e mudar, mas a minha alegria é tão maravilhosa quando eu vejo o semelhante a mim. Quando eu olho, me reconheço, quando eu vejo e falo, olha só, olha que maravilha, eu quero chegar e ter esses cabelos brancos também. Entendeu? Então, é muito incrível para mim, e principalmente quando eu tenho qualquer oportunidade de fala, eu vejo pessoas que são mais velhas, me ouvindo falar. E às vezes, e hoje eu não fiz isso, mas eu sempre peço licença, né? Tipo, aos meus mais velhos, aos meus mais novos, que estão ali me ouvindo, porque pra gente, quando a gente entende o que é ancestralidade, a gente aprende que o respeito ao mais velho, o respeito ao outro, ele é primordial para a gente entender o que é ser uma pessoa preta. Porque é através do conhecimento do mais velho, é através da ancestralidade que a gente está sustentado até hoje. Então, assim, eu peço desculpa para a senhora por tudo que a senhora já deve ter passado, e principalmente pela sua juventude, que não conseguiu entender ainda o que significa mesmo, sabe? Esse outro, se olhar e abrir um sorriso para se reconhecer, de ver o seu turbante e falar, nossa, que bonito, adorei a tiara, acho que eu posso usar uma parecida. De ver um cachecol verde e falar, nossa, que bonito, eu acho que eu também vou ficar bonita de verde. De olhar um samacaca e falar, cara, eu quero uma jaqueta de samacaca. E é belíssimo, né? Então, a gente aprende a se reconhecer, a se ver. E as pessoas que praticam esse tipo é justamente por conta da pedagogia do oprimido mesmo. E é triste, mas a gente está aqui também para acordar os nossos, né? E dar um chacoalhão e falar, meu querido, minha querida, vamos entender que a gente precisa cada vez mais se unir, né? Nós precisamos estarmos juntos, porque, como diz Emicida, tudo que nós tem é nós. Porque se não for nós, se não for aqui, eu pelo Casimiro, Casimiro por mim, eu pela Larissa, Larissa por mim, a Tuane por mim, a gente sempre tá ali, ó. Porque quando a gente aprende que a gente é uma corrente e a gente é potência juntos, a gente está sempre se cruzando. Porque a gente entende que quando a gente chega ali naquele espaço de ascensão, a gente quer puxar os outros juntos. A gente vem puxando. Porque é isso. A Angela Davis, ela tem uma frase que é muito verdade.
que quando uma mulher preta se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. Então, a gente puxa todas. Então, o tanto que a senhora já se movimentou, com certeza, abriu o caminho para que eu pudesse estar aqui hoje respondendo a sua pergunta. Então, é importante, é necessário que a gente se reconheça, que a gente entenda e que todos os passos que foram dados até aqui, que eles sejam olhados e reconhecidos. Mas é simplesmente pela lógica da pedagogia do oprimido. Imagina. Gente, eu vou pedir um favor para vocês, para primeiro a gente tirar uma foto aqui, de panorâmica aqui na frente, junto com a Vanessa. E segundo, pela provocação do Casimiro, eu queria propor aqui, inclusive para finalizar a proposta da Vanessa, é criar um comitê aqui da escola, para a gente tratar desses assuntos, né? O racismo, a questão do LGBTfobia, né? Eu acho que a gente precisa sair com alguma prática, com algum compromisso. Então, eu convido as pessoas que estiverem interessadas para a gente criar esse comitê e dar continuidade, porque as palestras são só esse despertar, né, para a gente conhecer o assunto e começar essa leitura em grupo, formar um grupo de leitura, para a gente trocar esses conhecimentos e realmente ajudar a criar essas políticas aqui dentro. Nós temos inúmeros problemas, a gente vai ajudar lá a Rosa, a psicóloga, a gente vai ajudar o pessoal da pós-graduação, que não tem apoio para ajudar os alunos a irem para Polícia Federal, para tirar o visto, para conseguir verba aqui, para se manter. Então, acho que a gente pode partir agora para a prática e criar esse comitê. E aí a gente vai trabalhando com tudo que a gente lê, com essas pessoas que vêm e trazem o conhecimento para a gente, alguma ação prática dentro, pelo menos, da escola de engenharia. Tá? Então, eu sugiro que a gente se junte e seja do campus. Eu sou do IAL, por exemplo, eu gostaria. foto, depois tem um café, muito especial.